Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí retomar as nossas aulas, retomar aí a nossa disciplina intitulada, né, de gerenciamento de efluente industrial. A gente vai falar um pouco agora das operações de tratamento, né, de efluentes para alguns tipos de poluente, né, ou contaminante. Então vamos aqui pegar o nosso slide para facilitar aí a nossa conversa. Ok? Né, já está aqui já compartilhado. Então, nosso slide aqui, que a gente vai falar um pouquinho, como eu falei, né, sobre os principais processos, né, de operações, né, para tratamento, né, aplicado para alguns poluentes, alguns contaminantes, né, que aparece, né, ou advém aí dos resíduos, né, da indústria, tá ok? Então vamos lá, né? Então aqui para a gente iniciar nossa conversa, mostrar um desenho, um layout, né, de uma planta aí, de uma estação de tratamento de efluente ou tratamento de esgoto, tá? Uma planta, digamos, convencional aí. É claro que cada planta de empresa, da indústria, né, essa planta da estação de tratamento, ela pode variar, tá? Se a gente der uma pesquisada aí na internet, a gente vai encontrar aí diferentes tipos de layout. É claro que vai depender muito de cada sistema, de cada indústria. Então, nesse caso aqui, nós temos, como eu falei, uma convencional. Aí nós temos a entrada desse fluente, né? Entrada dessa água residuária, desse afluente, na verdade, que está entrando no sistema, né? Aí nós temos geralmente aí para barrar aqueles resíduos sólidos uma grade, seguida aí de uma caixa de areia, de uma caixa de gordura, depende aí do processo. E aí vai entrar nos decantadores ou nos reatores, tá? Aí nesse caso aqui tem um decantador primário, um reator biológico, um decantador, digamos, secundário. E a coleta no último decantador, né, no último recipiente aí, na última estação, né, ela pode tá aí produzindo lodo, né? E aí ela pode seguir para outro processo de tratamento para ela poder ser, digamos assim, condensada ou secada para ir para o aterro sanitário, para um destino aí final, ou até mesmo ser reutilizada aí na agricultura, tá? Ou ela pode também estar produzindo aí um resíduo específico, aí vai precisar de um tratamento, digamos, mais avançado, para que possa ter aí uma remoção, né, desse resíduo, digamos assim, especial. E assim também ter o seu destino aí final, ok? Como eu falei, é uma planta básica aí, né, da estação de tratamento, vai depender muito de cada processo, tá? De forma que o resíduo, né, essa água, esteja em condições para que ela seja lançada aí para o corpo receptor, ou ser reaproveitada de alguma forma, tá? A gente sabe que a tecnologia hoje vem avançando bastante, e hoje, né, pela essa escassez de água, água limpa, de água tratada, ou de até mesmo água, há essa necessidade de reuso, né? Então, todo o reaproveitamento, seja do resíduo, do lodo, será bem-vindo para a indústria. Então, esse tratamento que a gente está nos referindo, essas operações, a literatura divide ela, digamos, em níveis, né? Como eu coloquei lá uma grade, depois uma caixa de gordura, vocês perceberam lá que aquela grade ali já iniciou o tratamento, porque começou a separar já os resíduos, né? Digamos, resíduos maiores, né? Aqueles resíduos, digamos assim, visuais, né? Como, por exemplo, resto de folha, resto de caroço, resto de vegetais, todo aquele material grosseiro, né? Então, essa caixa, digamos assim, né? Essa caixa, podemos dizer, de areia ou uma grade, então ela já vai reter ali uma parte desses resíduos. E aí a literatura dividiu ela em diferentes níveis, ó. Nós temos aí esse nível preliminar, o tratamento preliminar, que a gente já vai explicar como é.
tratamento primário, seguido secundário e o terciário. Existe aqui um outro processo chamado do manejo de lodo, porque ele vai sobrar aquele lodo, né, como a gente mostrou lá no layout inicial, e aí esse lodo também poderá sofrer algum tipo de tratamento, porque ele pode, de repente, estar aí com excesso de, digamos assim, de poluentes pesados, né? Material pesado, material poluente, material que dá causa a problema. Então, aí é uma necessidade de fazer um outro tratamento para o lodo, para que ele possa ser descartado, ok? E nesses níveis de tratamento, que a gente vai falar um pouquinho dele numa outra aula, né? Eles são especificamente para, podemos dizer assim, de duas formas, dividido, digamos assim, de duas formas, para que ele comece a tratar o resíduo ou separar ele, que a literatura dividiu aí em mecanismos físicos e os mecanismos biológicos. Os físicos não vai haver intervenção de produtos químicos, né? Ele apenas vai reter o material, como, por exemplo, a remoção de sólidos, de areia, gordura, vai apenas retirar esse material para que os processos seguintes não sofram nenhum tipo de problema. Imagine se a água estiver lá com excesso de areia e eu vou colocar lá cloro, colocar, digamos, algum produto químico, aí não vai ter necessidade, porque ele é um material físico, né? Precisa retirar o excesso. Então, ele aí está nesse nível de tratamento preliminar. E aí, dando sequência ao primário, ele já vai remover os sólidos, digamos, mais sedimentáveis, um sólido que está, digamos, sobrenadante, ou até mesmo um sólido que está dissolvido, mas que ele tem uma facilidade de remoção, que ele é composto aí principalmente por decantador primário, né, que é o primeiro processo aí da separação. Seguida aí do secundário, que já é uma remoção do material mais específico, material que está, digamos, lá na água de forma dissolvida, como a matéria orgânica, alguns nutrientes, né, que aí ele pode ser removido por processo biológico, digamos, natural. O próprio processo de fotossíntese já, digamos, já é possível fazer essa remoção. Já não é, digamos, um tratamento muito elaborado. No entanto, para se implementar uma lagoa, por exemplo, de estabilização, a gente precisa de uma área maior. Pode ser um fator, tá? E o terciário, que já é um tratamento mais avançado, mais complexo, né? E que precisa de produtos químicos, de coagulante para ocorrer a floculação. Precisamos usar também processos de desinfecção, geralmente o cloro, né, para matar alguns patógenos, né, que eles estão lá dissolvidos na água e que a olho nu a gente não consegue observar. No entanto, eles estão lá e se essa água for lançada por efluente, por corpo receptor, pode ocorrer uma série de prejuízos. Então, aí, esse tratamento aí, ele precisa ser mais, digamos, elaborado. Tá? Vamos pensar aí na hidro, né? Que ela produz aí produtos químicos, ela usa, na verdade, produtos químicos como ácido sulfúrico, né? Para fazer a quebra lá da bauxita, para se transformar lá no alumínio, né? Na alumina, né? Então, são produtos totalmente, digamos, poluentes, e que, inclusive, esse poluente não pode ser lançado por corpo receptor. Por isso que ela fica represada numa lagoa lá, né? Agora, aí está com uma tecnologia aí bem avançada e que transformando aquela, digamos, aquele material lá que a gente pode considerar uma lama vermelha, né? Uma lama, um material pesado, fortíssimo. Ela está agora transformando num sólido e esse sólido ela está usando para, digamos, aterrar, né? Porque ele já está, digamos, tratado, ok? E o manejo do solo, né, que seria justamente tratar, opa, desculpa, manejo do lodo, né? Aquele material é como se fosse um limo, né? Aquele material lá que fica lá no final do processo do tratamento de algumas estações. E aí é um volume, é um sólido, né? E aí ele precisa ser tratado também para ele ter seu destino final, né? Geralmente ele é adensado, ele é reduzido, ele é compactado, né? Aí ele é secado e aí ele digamos, ele é transportado para o seu destino final. É o que podemos dizer, assim, entre aspas, que a hidro vem fazendo. Ela vem secando todo
o lodo, toda aquela lama vermelha, aquele barro, né, que sobra lá do processo lá da bauxita para se transformar em alumina, depois alumínio, né? E aí ela já reduz muito o volume, né? Porque o problema é a quantidade de volume. Todo ano, o volume aumentando, represando, represando. E aí, com chuva, as estações não têm conseguido aí manter lá o seu rejeito, né? Então, por isso que há a necessidade dessa tecnologia, né? E saber também como funciona o processo, né? Aqui é só um geral de como é os níveis de tratamento. Lá na frente a gente precisa estudar um pouquinho para a gente entender como funciona, né, o tratamento propriamente dito. Ou seja, qual a quantidade, por exemplo, que eu vou usar de coagulante, de um sulfato de alumínio, de um cloreto de ferro, por exemplo, ou de um elevador ou abaixador de pH, etc., né? E aqui, digamos, os métodos, né, de tratamento, que a gente já falou lá no slide anterior, aqui a gente só, digamos, separou eles em métodos, que pode ser físico, tratamento químico, né, o físico-químico e o tratamento biológico, né? Então, a gente pode imaginar aí uma diversidade de processos, né, como a gente viu aí, diferentes poluentes, né, produzindo aí por diferentes plantas de indústria. Obviamente, de acordo com essa planta, dessa indústria, a gente vai estar oportunizando aí diferentes tratamentos. Por exemplo, assim, na parte física, que geralmente a parte física a gente colocou lá embaixo, né, que seria o tratamento preliminar e o primário, que é justamente para colocar essa grade, colocar, digamos, uma peneira, ter um processo de sedimentação, ou seja, o resíduo vai ficar lá decantando e vai sobrenadar ou vai ficar lá decantado lá no fundo lá do recipiente. Temos o processo de flotação, filtração, aeração, stripping, adsorção. Então, basicamente, esses métodos eles estão aí nesse processo físico, tá? Já o tratamento químico, que a gente vai usar aqueles corretivos, aqueles coagulantes, aqueles flotador e outros produtos químicos que tem aí na indústria, que tem aí no mercado, que são muitos, né? Cada, digamos, cada dia está surgindo novos materiais, digamos, materiais mais eficientes, mais baratos, né? Que tem justamente essa função aí de fazer esse tratamento, principalmente corrigir o pH. Nós temos aí inúmeros produtos, e aí precipitar os poluentes, né, que estão, digamos, lá no dissolvido na água, né? A gente precisa, digamos, precipitar para que eles formem flocos, para justamente a gente retirar eles, né? A gente vai ver uma imagem lá para frente. O processo de óxido-redução, processo de troca iônica, né? Que basicamente envolve aí todo esse contexto químico, né? Desses produtos que a gente vai estar usando na indústria. E tratamento biológico, né? Porque a gente sabe que a água que contém qualquer patógeno, qualquer micro-organismos aí que trazem doença, né, para a gente ou para o meio aquático, é altamente prejudicial. Então, a indústria também tem uma série de métodos para se tratar esse tipo de poluentes, né? Que seria processos aeróbicos, né? E, por exemplo, usa o próprio oxigênio para que a gente consiga eliminar, através do processo de fotossíntese, os poluentes, os patógenos. Lodos ativados, né, que é um processo. Lagoas aeradas, né, aí vemos também lagoa de estabilização, lagoa anaeróbica, reatores de fluxo ascendente e outros também, né, que a indústria tem oferecido, principalmente estações menores, estações compactas, né? Porque essa questão da planta, do espaço, é um valor econômico, né? Que muitas das vezes a indústria não tem um espaço amplo para se tratar os resíduos. Então, ela acaba buscando esses tipos de tratamento, digamos, menores, mais compactos, mas que consigam, né, tratar todo o poluente. Quando não, a indústria contrata uma terceirizada para coletar os resíduos, e aí esses resíduos são coletados numa indústria, digamos, terceirizada. Tá? Talvez a gente não tenha muita essa realidade aqui no Pará, devido
nós não temos aí uma planta industrial forte no estado, né? Pelo menos aqui na região metropolitana, né? Mas se a gente pensar lá em Rio, São Paulo, Paraná, tem muita indústria, então há muita produção de resíduos de efluente. Então aí existem essas empresas terceirizadas para fazer digamos, o tratamento. O que nós temos aqui na região é a coleta do esgoto, né? Ou seja, dos nossos resíduos domésticos. Né? A fossa enche, contrata limpa a fossa, só que muitas das vezes esse carro, esse coletor, ele não faz o tratamento, ele só faz depositar em algum local, né, de forma inadequada, que o correto, pela lei, pela norma, é fazer o tratamento. Então, aí nós temos os 3 métodos, né, de tratamento, né, que contempla aí diversas formas de tratamento em diversas plantas industriais. Claro que a nossa expertise dentro de uma estação vai ser aquele dia a dia, aquela rotina, aquele equipamento que a gente vai ter que ser treinado, né, para saber, para estar habilitado a trabalhar aquele tipo de método, né, aquele tipo de tratamento, tá? E aqui a gente está pontuando de forma geral e orientando que vocês possam estar buscando mais informação. E as principais delas, né, digamos que são mais usual, né, a gente está tipo reforçando, repetindo essa mesma informação, justamente porque ela é bem diversa, né, ela tem uma ramificação bem grande aí no processo. Aí nós temos inicialmente, né, a grade e a peneiramento, aí tem diversos modelos, diversas formas, se é manual, é mecânico. A gente vai ver isso lá no tratamento preliminar, tá? Aí tem processo de sedimentação, há também uma série de decantadores, por exemplo, uma série de reatores que promovem esse sistema. E também uma série digamos assim, de dimensionamento, né? Porque vai depender do volume, da vazão, do tipo de poluente, para que a gente possa dimensionar o tamanho ou o tipo de material que vai ser feito essa operação unitária, essa unidade, né, de tratamento. Aí também nós temos outro processo por separação por gravidade, diferencial, aí vai depender também do poluente. Aí nós temos aí a nossa famosa flotação, que a gente vai usar os produtos químicos, aí vai formar flocos, né? E aí a gente vai coletar ela de forma manual, de forma mecânica, né? Justamente porque vai gerar lá uma quantidade, digamos, grande de produtos. E aí vai para uma outra fase de tratamento, justamente para clarear, para deixar essa água limpa, para corrigir pH, ou matar os patógenos, né, que vai vir no outro processo. Aí nós temos a aeração é como se nós oferecesse oxigênio para a água, né, para aquele ambiente, justamente para favorecer vários processos, né, por exemplo, a fotossíntese, a eliminação natural do poluente, né, e outros, né. Ele pode dar, digamos assim, de forma integrada num processo, tá? Eu estou falando aqui de forma separada, mas esses processos podem estar só numa unidade de tratamento, como a gente mostrou lá no primeiro slide, tá? Aí nós temos o stripping, a dissolução, eletrodiálise e eletrodeonização. É claro que existem outros também. Digamos aqui, essas são as principais, aí mais usual, que, digamos, tem mais estudo, tem mais, digamos assim, probabilidade de esse sistema dar certo, né? Realmente funcionar. Opa! E aqui, digamos, os contaminantes, né, que a indústria pode estar tratando. E aí, alguns processos de operação para esse tratamento desse contaminante ou desse poluente, por exemplo. Eu listei alguns aqui, mas a gente vai passar assim de forma geralzona mesmo, porque isso vai depender muito do equipamento, muito do tipo de produtos químicos, né, que vai ser utilizado. Aí nós temos, por exemplo, o contaminante óleos e graxas, né? E aí o mais ideal, digamos assim, para se fazer esse tratamento seria separar eles por gravidade, ou seja, colocar um processo em que, digamos, o óleo fique em cima, por exemplo, né? E a água embaixo, ou a graxa. Então ele vai só favorecer um processo aí para a gente separar mesmo, tá? Ou flotação, usando algum produto químico para que forme flocos, colóidezinho, né? Umas bolinhas, digamos assim, e a gente separar de forma mecânica. Ou através de filtro, que hoje está sendo muito usado pela indústria.
coloca diversas membranas, né? E aí a água vai passando e vai retendo os produtos. Só que esse processo é mais caro, né? Imagine quantos filtros, né, vai ser colocado aí para, digamos, filtrar aí um poluente. A não seja que haja essa necessidade de fazer isso, tá? E também os sólidos em suspensão, né, aquele sólido que a gente, digamos, está vendo, né, que está lá sobrenadando lá na água, né, após o tratamento, e aí nós temos diversos, né? Por exemplo, a peneira é o mais indicado. Quando estou falando de sólido de suspensão, eu estou vendo esse sólido, esse material. Quando eu falo dissolvido, é, digamos assim, eu não estou vendo a olho nu, mas ele está lá, digamos, o nitrogênio, o fósforo, eu não estou enxergando. Mas o suspenso eu estou vendo lá um pedaço de folha, a areia, digamos assim, né? Então, a peneira é o mais indicado, e seguido por outros processos aí, como caixa de areia, processo de sedimentação, filtração, flotação, que pode ser ou não ser utilizado algum coagulante, algum processo aí para sedimentar, para acelerar o processo. Tá? Mas como ele é visual, teoricamente, não há necessidade de usar algum produto químico, tá? Porque ele pode ser uma outra fase do processo. Digamos que essa fase é o início, é a fase inicial, a fase preliminar. E aí, nessa fase preliminar, eu preciso reter apenas esses materiais maiores. Tá? E aí, é claro que, de acordo com a necessidade, eu vou usar os outros tipos de tratamento. Por exemplo, os outros tipos que eu estou falando é primário, secundário, terciário, ou até mesmo o manejo do lodo. Aqui, como outros tipos de poluentes, como os orgânicos, né? Aqueles que são, digamos, biodegradáveis, né? Se a gente pensar em produto orgânico, né? Principalmente os que são produzidos, por exemplo, no matadouro. O que é produzido lá no matadouro? Né? O sangue do animal, a gordura, as fezes. Se, claro, né? Depende da quantidade, mas ele pode ser tratado de forma numa lagoa, digamos, de estabilização, num lago, né? Ele pode ser represado num lago, com o próprio processo aí de aeração, né? Digamos assim, tiver um ventilador lá, né, para produzir oxigênio, e com o processo de fotossíntese vai eliminar, né, o material. É como acontece normalmente assim nos rios, né? Por exemplo, a gente vê aqui no Jarumã, né? A gente está lançando o nosso resíduo direto lá no Jarumã. A gente vê que o próprio rio tá matando os poluentes, está eliminando, né? Claro que todo dia é lançado, a gente vai estar vendo lá todo dia lá o resíduo, mas se, por exemplo, passar um mês, vai desaparecer, ou seja, ele vai se biodegradar naturalmente pelo processo de fotossíntese, pelo processo de autodepuração da água. Tá? Então, digamos, é esses orgânicos biodegradáveis aqui que são esses contaminantes. Aí nós temos filtros biológicos, reator biológico e as lagoas de estabilização como um todo. Aí tem diversos tipos de lagoas, tá? Aí nós temos os orgânicos voláteis, aqueles, digamos, que eles se, digamos, eles sofrem processo de evaporação, de forma, digamos, que vai esse poluente ele vai se acumular e vai trazer diversos prejuízos, por exemplo, o próprio ácido sulfúrico, ele é volátil, né? Então, há uma necessidade de um tratamento mais específico chamado nesse stripping, né, que é um processo de tratamento. E os sólidos que estão lá dissolvidos na água, que eles são mais específicos, né? Digamos, eu olho a água e não enxergo, por exemplo, o nitrogênio. Eu não enxergo lá, por exemplo, o fósforo. Ele está lá misturado com a água, mas para mim remover ele só vai ser com um processo mais específico, mais elaborado, né? Que seria, digamos, o tratamento convencional. Que aí nós temos diversos, né? Nós temos aí a dissolução em carvão ativado, troca iônica, osmose reversa, eletrodiálise, né, e eletrodeonização, né? Basicamente são os principais, né? A indústria está sempre inovando, criando novos tipos de tratamento, né? Então, mas esses aqui, digamos, é o mais usual da indústria, né, que tem apresentado maior eficiência, digamos assim. Aí nós temos os outros, né, outros poluentes aqui, patógeno, nitrogênio, que seria aquela matéria orgânica, seria os nutrientes, né, melhor dizendo, que ele está
lá na água, né, e ele pode trazer diversos prejuízos para o meio aquático, porque ele é um alimento, né, dos micro-organismos, principalmente dos fitoplânctons, né, que estão lá paradinho, lá na água, esperando uma comida, e aí se ele tiver o excesso de nitrogênio ou fósforo, por exemplo, aí ele vai crescer e vai causar aquele processo de eutrofização. Só que o nitrogênio ele é muito específico, né? Então ele é um nutriente que não é simples de fazer a retirada do processo. É claro, se eu tiver uma lagoa e não tiver um excesso muito grande de volume, ele pode, com o processo de fotossíntese, ser eliminado. Mas geralmente esses materiais, esses nutrientes que são produzidos aí pela indústria de fertilizante, eles são no volume muito grande, então eles precisam de uma rotatividade na estação de tratamento. Por isso que é usado alguns tipos de tratamento. O próprio tratamento biológico, né, que a gente referimos lá atrás, das lagoas, eles podem resolver o problema, desde a quantidade não ser excessiva. Ou o Spring, né, aí no caso já é um tratamento específico, usando amônia, troca em única, ou até mesmo cloração, de repente, né, para corrigir esse processo. Vai depender muito do tipo de poluente. Os patógenos, né, basicamente, que são aqueles micro-organismos, o principal processo dele é usar cloro, que é a cloração, né, que ele vai matar o micro-organismo. É claro que vai ter que ser usado conforme a legislação, aí tem que fazer a comparação lá da quantidade que permite, etc. Né? Mas ele é um excelente, digamos, material, né, um excelente aí, corretivo, né, para matar os patógenos, e seguido também de o hipocloração, que na verdade segue uma outra linha de cloro, e atualmente, digamos, a gente vem usando, né, o processo de ozonização, até para tratar a água, né, o processo mais eficiente, porque não deixa resíduo, e o raio ultravioleta. Mas a radiação ultravioleta ainda é um processo muito controlado devido risco aí de, de trazer um processo cancerígeno, por isso que ela tem que ser muito bem usada, mas é um processo já bem, podemos dizer assim, mais viável, tá? Mas ainda é caro por causa da produção do tipo de raio, né? Mas a indústria hoje ela já está investindo bastante nisso, porque não produz resíduo, não gera volume, não vai, por exemplo, necessitar fazer correção de pH, e aí vai reduzir produtos químicos, né? Então, talvez esse balanço aí da implantação pode ser, digamos, viável em relação à quantidade de uso de produtos químicos. Tá? Mas é um processo ainda que precisa ser bem estudado, a própria legislação ainda tem, digamos assim, insegurança, e ela ainda restringe bastante, mas é, digamos, um futuro aí para processo de tratamento de efluente. E aqui, digamos, de uma forma geral do tratamento físico, né, que pode ser dividido, digamos, em fases, né? A gente vai falar desse processo aí mais na frente, quando a gente falar de tratamento secundário, mas de forma geral aqui, em relação ao processo, né, em si, digamos assim, é como se fosse um caminho, né? Por isso ele colocou por fases aqui, ó. Que aí nós podemos seguir aí nessa separação aí de inicialmente por processo de sedimentação, decantação, flotação e centrifugação. É claro que não há necessidade, de acordo com o tratamento, usar todo esse processo. Pode ser usado só a sedimentação, está resolvido. Ou só decantação, ou só a flotação, ou centrifuga todo esse processo. Ou a fase de transição, ou usar a fase de transição, é um processo que vai reduzir a quantidade, por exemplo, de poluentes para um processo anterior ou posterior do tratamento, que envolve destilação, evaporação e a cristalização do poluente, ou transferência de fase, né, que vai, digamos, usar um processo de a dissolução daquele poluente, os processos de Spring, e extrair o poluente lá daquela água, por exemplo, daquele meio. E, atualmente, né, processo mais evoluído, mais avançado, podemos dizer até mais caro, que seria usando a separação molecular,
tá? Que aí já é, já, digamos, um processo mais específico e, é claro, com um tipo de poluente mais específico, tá? Que aí existe, por exemplo, microfiltração, ultrafiltração, osmose e outras, né? Que está sendo bem agora, digamos, estudado e na maioria dos casos tá sendo viável para a indústria. E há os químicos, né? Basicamente são os corretivos, né? Justamente para ajustar o pH, se ele vai estar muito ácido ou muito alcalino. A precipitação química, né? Que aí a gente vai usar todo lá uma série de coagulantes, floculantes que tem na indústria, né? Que são muitos, mas basicamente o que a gente está usando atualmente na indústria de tratamento de água, basicamente sulfato de alumínio, já é bem corriqueiro, bem conhecido, e o cloreto férrico. Tem outros agora, né, que são, digamos, um melhoramento na própria formulação, por exemplo, do cloreto férrico, né, e outros, né, que temos aí na indústria aí, que já, digamos, a própria embalagem ela já te dá um indicativo de quantidade. E aí, como a gente falou logo no início também, tratamento óxido redução, troca iônica e processos oxidativos avançados, né, o conhecido POA. Tá? É claro que esse tipo de tratamento já é um tratamento mais avançado, que seria na categoria de terciário, justamente por causa da dificuldade de remover o tipo de poluente. Opa! Então, de forma geral, né, para o tratamento biológico, nós temos aí as operações, principalmente do tratamento dos lodos biológicos, né, que seria ter que fazer aquele lodo, porque ele ainda está ainda com excesso de material poluente, patógeno, ou até, digamos, metástase pesado, né? Então ele precisa do tratamento, secar ele, né? Justamente para ele matar lá os micro-organismos. As lagoas aeradas, né? Que é um processo, digamos, de tratamento, podemos dizer assim, mais barato, tá? Porque basicamente a gente vai fazer uma lagoa, um espaço lá, né? Só que ele vai precisar de uma área grande, porque as lagoas têm que ser grandes, justamente porque ela vai receber a carga, né, do produto e ela vai fazer o processo natural, né, de eliminação dos patógenos, dos poluentes, né, através da fotossíntese. Tá? Então precisa de uma área maior, né? Então por isso que a implantação dela nesse sentido é mais barato, tem uma eficiência boa, né, porque nós temos uma divisão de lagoas, né? Nós temos lagoas aeradas, anaeróbica, e uma sequência de tipos de lagoa, né, que usa ou não oxigênio, ou ela vai estar fechadinha ou não, vai depender do poluente, né, da carga também da quantidade desse poluente, para justamente fazer o tratamento. Categoria de lagoa de estabilização, aí diversos filtros, né, biológicos, reatores, né, também, e contadores de biológicos rotativos também, já que seria um reator, outro processo de tratamento. E outros, né, digamos que vem sendo, digamos, estudado e a indústria oferece uma série de tecnologias aí conhecida como os reatores anaeróbios de fluxo ascendente, que é o conhecido WASB, né? E também as lagoas anaeróbias, como eu falei, nós temos a aerada, que nós podemos considerar aeróbia, e a anaeróbica, que não tem oxigênio. A gente vai represar, vai fechar tudinho a lagoa, e esse contaminante, esse poluente, aí ele vai sofrer um processo digamos assim, que não tem oxigênio. Então, para isso, a gente vai ter que usar algum produto, algum artifício para que esses poluentes sejam eliminados. Aqui um vídeo, né, que apresenta aí uma estação de tratamento de esgoto, né, aí na Globo, né, tem o link aí do vídeo, que é lá na cidade de Araruama, desculpa, Araruama, que aí eles usam as próprias plantas, né, para eliminar aí os poluentes. É um processo, digamos, ambiental, um processo sustentável de tratamento de esgoto. É claro que aí ele se alinha aí a um processo mais aeróbio, ou seja, com oxigênio, porque ele vai fazer o processo aí natural. Tá? No entanto, precisa, como eu falei, do espaço, de uma área grande, como vocês vão ver no vídeo. Então, dê uma olhadinha aí, que é bem interessante esse vídeo. Ele é curto,
e aí ele dá uma noção bem geralzona, bem legal para a gente entender esse processo da problemática, né, do efluente, do esgoto, né, e aí também os diferentes processos de tratamento, né, que aí tem a grade, tem todo aquele processo bonitinho lá que a gente falou. E aqui é um exercício de treinamento para a gente dar uma revisada aí no assunto que a gente leu, né, que a gente apresentou para vocês. E aí esse material aqui ele vai ser cobrado aí nas avaliações futuras. Então a gente agradece aí mais uma vez e aí a gente fica à disposição aí para estar esclarecendo qualquer dúvida, qualquer curiosidade aí que vocês tiverem aí durante a disciplina. Então, obrigado, aí um forte abraço, até mais.